médico para o hospital, já está no máximo que pode ter de acumulação do problema, o que for o problema. E é a mesma coisa com isso, porque os chakras são 7 e eles estão alinhados de uma maneira que eles podem sugar a energia do outro quando eles estão fracos. Isso tem um problema no chakra, vamos dizer, são 7, vamos dizer no 4, e aquele chakra vai tirar daqueles acima. E aí aquele lá vai ficar desequilibrado, aí ele tira do de cima. Então todo o sistema é comprometido. E aí é muito mais difícil porque você tem que cuidar de 7 ao invés de 1 ou 2. Mas vocês vão ver aqui que a gente pode facilmente olhar para uma pessoa e perguntar onde que dói, qual é o teu problema, para você ver qual chakra que está fraco. Mas a única coisa que eu quero que se lembrem é que se não cuidar, a doença vai expandir, não tem jeito. Você tem uma dor no estômago e você sabe qual é o chakra e você não cuida, o chakra vai tirar de algum lugar e acaba por desvirtuar todo o sistema. E uma palavra a respeito de a vontade é fonte de força. Nós agimos pela vontade. Nós decidimos fazer algo, estamos com vontade de fazer isso. É a única maneira que nós nos movemos e resolvemos um problema. Porque se eu não estou com vontade de resolver esse problema, eu estou acomodada, não dói muito não, então nunca vai ser resolvido. Então, quando eu tenho um problema e me incomoda, eu digo, peraí, eu não vou viver com isso. Tem muita gente que é tão acomodada que não faz nada por meses e meses e meses. Mas se acontecer alguma coisa que me incomoda, na realidade, eu tenho a vontade de resolver o problema e me curar e parar aí eu me movo. Sem a vontade nada acontece. É por isso que essa frase está aqui. Todo o material está marcado de onde vem. Esse aqui é da FESP, a apostila do DEPASSE da FESP. Ok, essa é a continuação dos nossos estudos. O processo de aprendizado melhora e continua e não tem fim. Fase 1, nós estudamos os passes espíritas em geral, como limpar a energia negativa, grossa e acumulada, recarregar e alinhar os chakras, transfusão de energia para manter o equilíbrio da pessoa. E agora nós vamos falar a respeito dos chakras. E os próximos que eu vou trazer tem que ver com a concentração do magnetismo, pesquisas e desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento do conhecimento e prática dos chakras, exercícios para manter e enriquecer as funções dos chakras. E existe uma maneira de dar passes que concorda com a oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou. Até agora esses são os meus planos. Aí eu volto. Eu anuncio para vocês saberem que eu vou voltar. Alright, ainda é importante que temos um compromisso e a constância são absolutamente necessárias. Um passista tem que ter a intenção clara de dedicar tempo e esforço ao estudo, prática e pesquisa. Quando uma pessoa resolve se integrar nesse trabalho, um mentor especializado nesta função se dispõe a trabalhar e assistir essa pessoa. Eu falei para vocês, para mim isso é um compromisso muito sério. Imagine, eu estou aqui, eu vou aprender, parece que é bom, etc e tal. Aliás, eu falei para vocês a última vez, eu acho, na minha opinião, o melhor trabalho dentro de um centro. É o único trabalho onde eu estou em contato com os espíritos iluminados o tempo todo.
Os outros trabalhos na casa espírita, você está lidando com espíritos sofredores, obsessores e tudo aquilo. Mas o passista levanta os braços, recebe primeiro. Aquele mentor designado só para mim, está aqui, pronto. E ele me dá o passe, eu recebo primeiro e a energia passa por mim e chega na pessoa. Quer dizer, qual lugar melhor aqui que esse, né? Tanto que quando passistas param de dar passes, eles sentem falta daquela energia do espírito do mentor, que agora está faltando, que vai ter que arrumar uma outra pessoa para trabalhar com ele. Eu não gosto dessa ideia, não. Eu vou ter a sorte de ter um mentor designado para trabalhar comigo e eu vou deixar ele dar passe com outros e porque eu falhei em alguma coisa? Não. Você precisa daquela bênção de estar em contato com eles. E esse acordo mútuo não pode ser tratado como casual, trivial. Tal como em tudo na vida existem sacrifícios, contudo, recompensa será fenomenal. A recompensa de dar passes. E existem sacrifícios. O compromisso é sério. A responsabilidade é séria. Se eu falho, eu tomei vinho ontem à noite, não posso dar passe hoje. O que acontece com aquele espírito mentor designado para trabalhar comigo? É falta de respeito da minha parte. Eu estou falhando com a responsabilidade da função. Então, nós não podemos comer carne 24 horas antes de dar passe. Não podemos beber nem fumar, porque a nossa energia vai se tornar contaminada, mais densa, mais pesada, e já não vai funcionar bem, porque se eu vou doar minha energia e eu não me cuido, eu estou fazendo favor para quem? Não vai funcionar, porque o mentor vai ter que me anular para que a pessoa que recebe o passe não perca nada. Não há sacrifício de quem veio com uma necessidade e com toda a esperança de encontrar a cura ou alívio, e eu, porque eu fui irresponsável e fumei, fui numa festa, bebi, etc., a minha energia não está em condições, os mentores me anulam, porque eles vão cuidar de quem precisa, e eu saio perdendo, mas que tipo de trabalhadora, que tipo de cristã eu sou? Então tem sacrifícios. Desde que eu comecei a dar passes, nunca mais eu comi feijoada. É o prato predileto do meu marido e eu faço para ele, eu não posso comer. Faz sacrifício. Eu nunca bebi, então isso aí não é o meu problema, e nunca fumei, então não é o problema, mas eu gostava e ainda gosto de carne, um churrasquinho, mas é só por 24 horas antes do trabalho. Às vezes a gente pensa que pode enganar os mentores. Podem me enganar à vontade, porque eu não estou nem aí. Eu posso saber que a pessoa está fumando, eu já vi a pessoa fumando lá no estacionamento, chega aqui, vai dar um passe, eu olho assim, não falo nada, porque a responsabilidade é deles. Agora, com a carne, muitas vezes eu chego na cozinha, eu vejo a pessoa comendo carne, eu sei que vai sair de lá e eu vim aqui dar passes, eu falo, nesse caso. Mas é a única vez. Aí eu falo para a pessoa com jeito, assim, seria bom que você não desse passe hoje, né? Por quê? Olha o bifão que você comeu agora. Então, nada é fácil, mas vale a pena. Como eu disse, estar em contato com os mentores, eu não perco de jeito nenhum. O perispírito, que a gente precisa estudar bem. Esse pedaço aqui veio da evolução em 2 mundos. É de formação sutil, urdida em recursos dinâmicos,
extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células estão noutra faixa vibratória. E eu não acho que eu vou ler tudo aqui, porque acho que vocês sabem disso, não? A qualidade do perispírito, que nós sabemos como nós expandimos esse perispírito. De repente, a gente nota, qualquer um nota, que às vezes o seu corpo fica igual um balão, assim, cresce, expande. É porque, como falam em inglês, o meu coração foi my heart went out to you. O meu coração foi até você. É porque realmente, se você tem empatia por algo, por alguém, e você olha para eles assim, ai, coitadinho, teu coração vai lá para confortar. E é o perispírito que vai. O perispírito se expande até onde for necessário. Essa foto em cima amarela, do lado esquerdo, é um espírito no mundo espiritual, sem forma, sem perispírito. Nessa hora aqui ele pode reencarnar em qualquer planeta. Mas do outro lado, do lado direito, já tem uma forma. E essa forma, o modelo, é o perispírito. E embaixo também, já dá para ver aqui embaixo que está com o perispírito em volta. Eu ensinei os meus netos, os 4, a ver perispírito. Na hora do evangelho. Porque o evangelho, você tem que pôr alguma coisa assim para as crianças que eles acham que é divertido. Aí eu ensinei a turma a ver perispírito. Que não é difícil, não. Concebe-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, o fluido cósmico, adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão da emergência da alma. Quando houve o Big Bang, as partículas que foram explodidas pelos elementos do universo foram catando elementos que já estavam lá e se formou a bola que vai ser o corpo da pessoa da Terra, e aí forma-se também o perispírito nessa hora. Então nós somos, por isso que Jesus falou, vós sois luz. Luz é um partículo da física. É por isso que ele falou, é a nossa natureza. E daí também vem o perispírito, que nós não sabemos exatamente que tipo de natureza é, que tipo de matéria é. Nós não sabemos isso ainda. Porque a ciência, a física, decidiu há um tempo atrás que eles vão chamar tudo matéria. Acabou, tudo é energia. Eles não iam mais ficar separando que tipo de energia é essa. Então, o que aconteceu com eles, com a ciência, é que eles não entendem a matéria, a energia do perispírito, e esqueceram que há muitos anos atrás eles descobriram uma partícula que se chama neutrino. E essa partícula não se pode ver, é invisível. Eles podem medir, eles podem pesar, mas eles não podem ver. E eu não entendo por que eles não acharam que tinha alguma coisa a ver com a matéria do perispírito, que eles não conseguem ver. E depois disso veio uma partícula que foi descoberta que chama God's Particle, né? A partícula de Deus. E por que eles deram esse nome? Porque é o único partículo que pode iniciar a vida. Então tem uma porção de partículas de toda parte, etc e tal, mas esse dá a vida aos outros.
Então foi por isso que chamaram essa partícula a partícula de Deus. Mas é tudo a mesma coisa, tudo é energia. E ao meu ver, as respostas estão aí, mas eles não conseguem fazer a conexão. Se você tem uma partícula que você não pode ver, mas você pode medir, você pode pesar, e funciona, e você reconheceu-a como tal, por que isso não pode ser parte do perispírito? Mas eles não fizeram essa conexão. Então, a estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física, português, formando o involutório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora sutil, que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. Porque perispírito, essa palavra, o Kardec que inventou, não existe em outros sistemas, estudos, não existe, só para nós. Então, o perispírito tem plasticidade, tem densidade, ponderabilidade, a densidade. O pessoal da mediúnica sabe muito bem quando eles veem alguma coisa. Eu vi um vulto, eu não vi rosto, eu não tinha certeza da cor. Isso tudo é a densidade que o perispírito pode ter. Tem. A que ponto é o que determina como que a gente vai ser capaz de ver o perispírito. A luminosidade, claro, os chakras já estão todos iluminados. A penetrabilidade, porque nós sabemos que na mediúnica a gente pode tentar tocar e a mão vai e passa pelo perispírito. Penetrabilidade. A visibilidade ou não, pode ser que a gente veja ou não veja. Sensibilidade global, tangibilidade, sensibilidade magnética, expansibilidade, biocorporeidade, porque ele se divide, você pode ver, ele ser projetado. Eu posso projetar o meu perispírito em algum lugar, na minha casa agora, eu posso projetar. Eu fazia um exercício antes com a turma da mediúnica para seguir umas instruções. Você se vê agora na frente do prédio onde está o centro. E toma o tempo que você precisar. E você se vê, você conhece a tua forma. Você vai ver quem você é lá na frente do centro. Aí depois agora você vai subir as escadas. E até chegar na sala, sentar, etc. Então dá para você fazer isso também. Essa é a bicorporeidade. E unicidade, perenidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Quantas vezes eu já ouvi falar, já dizer, a minha mãe me visitou ontem à noite e eu senti o perfume dela. Onde que ela está? Ela faleceu faz 10 anos. Mas o perfume do perispírito dela, a família pôde sentir dentro de casa. E sabem que é ela, imediatamente. A temperatura também. Ele é frio, ele é quentinho, ele é o que for, dependendo da pessoa. Agora vamos passar essa parte. Houve estudos, muitos estudos a respeito das cores. O interessante é que nós não prestamos muita atenção nisso, a menos que você estude a cromoterapia, que as cores viajam com uma certa velocidade. E se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que está falando comigo que está com problema de depressão, e eu posso escolher uma dessas cores aqui, que são mais lentas. É por isso que no centro espírita tem essas luzes azuis,
nas reuniões, porque o azul é lento, é calmo, a pessoa se expõe à cor azul e se sente mais calma. Se eu puser uma luz vermelha, a pessoa vai estar excitada, porque a luz vermelha, ela corre vermelho a 1000 Hz. E o azul, 250. Então, se eu estou com uma pessoa muito agitada e nervosa e tremendo e tudo aquilo, eu uso azul. Se eu estou uma pessoa deprimida, que eu preciso aumentar a frequência, eu ponho vermelho. Isso, estou acordado, né? E então, cada uma delas, branco, todas elas têm a sua velocidade que age em nós e funciona. A cromoterapia funciona muito bem. Então, essas pesquisas aqui foram feitas aqui nos Estados Unidos. Mas eu tenho vários outros livros que foram escritos aqui, que a gente pode aprender um pouco mais a respeito disso. Usar com criança, por exemplo. A criança está muito, muito agitada. Uma criança que foi traumatizada por ter visto um acidente, usa as cores. Eu já conheço gente que foi o laranja amarelo, muito, muito fraca, muito deprimida, e nós pusemos ela para ver televisão, ou ler, ou qualquer coisa que ela estiver quieta, e uma lâmpada amarela ou laranja em cima dela. E ela melhorou. Então, existe uma ciência toda. Aqui é color therapy, no Brasil é cromoterapia. Todo mundo já ouviu falar de cromoterapia, né? Uhum. Nós vamos ter aqui, né, Débora? Onde que ela foi? Ela saiu? Ok, os chakras. Coronário, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro, básico. Cada chakra é um vórtice pulsando ativo de energia vital com sua extremidade exterior na superfície do corpo. Então, nós temos o nosso corpo físico, quando os órgãos que nós temos eles estão no corpo físico e estão no perispírito. Então, eu tenho um fígado aqui e um fígado no perispírito. E estão assim, alinhados assim. Então, é por isso que eles dizem que a alma está doente, mas o corpo ainda não está doente, porque não chegou no corpo físico. Ainda está no perispírito. Então, os espíritos reconhecem quando eles veem que a pessoa tem 2 de cada um. 2 cérebros, 2 fígados, 2 rins, 2 de cada um. E eles estão alinhados assim. E aí pode ver a doença e sabem que isso vai se tornar uma doença física. Cada chakra, isso, né? O redemoinho central de cada vórtice move no corpo em um talo longo que estabelece contato com correntes vitais no fluido espinhal, que flui na medula da espinha dorsal e é levado ao organismo pelo sistema nervoso. A gente vê para fora, tem a parte interna que é idêntica e eles estão virando. Eles são assim, esse é o 7º. Essa é a aparência desse chakra. Cada um tem a sua individualidade. O 7º chakra é o símbolo de pureza e espiritualidade. E no centro é o centro de energia mais alto, ambos em termos de local físico e teor de vibração. Representa a união com o ego mais alto, com a espiritualidade, o cosmo, o divino. As cores
branco ou violeta. Tudo no universo tem a sua energia, a sua frequência, a sua cor, que combina. É por isso que nós sabemos que a cor vermelha é 1000 hertz e cada cor é parte do seu chakra. Então, branco ou violeta. Por isso que violeta é a cor espiritual. E dizem que é a cor da aura de Jesus, que eu nunca vi, mas dizem que é violeta. Então, quando a gente tem uma cor, quando você vê uma cor violeta ou lavender ou roxo, é sinal de espiritualidade. Então, você está dormindo, você acorda com a visão, e aí a gente pergunta, que cor era? Era violeta, espiritual. Que cor era? Era vermelha. Já estava criando problema, estava viajando muito rápido. Problemas principais, é isso que eu quero passar para vocês. Problemas principais são falta de propósito na vida, perda de sentido da vida, indiferença e depressão. Está faltando ou não existe espiritualidade. A pessoa se sente desconectada da vida e a natureza. A gente não conhece ninguém assim? Se a pessoa está com um problema espiritual, indiferença, depressão, essas coisas, então tem essas cores conectadas com o perispírito, tudo em volta da pessoa, mas também tem essas qualidades. Aí, se alguém vem falar com a gente e dizer, eu não entendo o propósito da minha vida, não sei o que eu vou fazer, não me encontro em lugar nenhum. É esse chakra que está sofrendo. E aí nós temos que procurar os exercícios e a maneira de equilibrar esse chakra. Porque ele estando fraco, desequilibrado, a pessoa não tem uma visão. Não adianta falar de Deus, Jesus, eles não entendem, porque eles não estão conectados. O chakra está desconectado da espiritualidade. Então, muita gente fala, mas ele é ateu. Esse chakra. Quem sabe se a gente ajuda esse chakra, a pessoa começa a acreditar em Deus. Sinais de desequilíbrio, problemas emocionais ou mentais, preocupação excessiva, depressão, loucura. Assuntos físicos são doenças cranianas e cerebrais, doenças do sistema de musculoesqueletal, problemas de pele, esgotamento crônico, hipersensibilidade para luz, som e ambiente. Isso são coisas que a gente vê nas pessoas e vê na sua família. E agora você pode conectar com um dos chakras que não está funcionando bem. O frontal é o terceiro olho. O sexto chakra é associado com visão e ver intuitivamente e fisicamente. A cor é índigo. Problemas principais inclui uma inabilidade de ver o quadro maior. Porque é o olho, é o terceiro olho, o problema é visão e a qualidade vai ser inabilidade de entender as coisas, de ver as coisas. Quadro maior. Dificuldade em separar fato de fantasia. Raciocínio faltoso, inabilidade de pensar claramente, julgamento demais e falta de concentração. E nós conhecemos gente que tem esses problemas. Sinais de desequilíbrio, assuntos emocionais ou mentais, confusão, estagnação intelectual ou rebeldia, falta de direção, dores de cabeça, sinusite, tumores,
cerebrais, ataque cardíaco, cegueira, problema com a visão em geral, inabilidade de aprender, síndrome de ansiedade e pesadelos. Para nós, passistas, isso é importante, porque a gente pode resolver o problema, ajudar sem maiores complicações. É só achar a terapia para equilibrar o chakra. Laríngeo. O quinto chakra é associado com som, autoexpressão criativa, fala e comunicação. Habilidade para falar honestamente, receber, processar e assimilar informação. É o centro de transformação e mudança. A cor é turquesa. Problemas principais, assuntos emocionais ou mentais, frustração, timidez, desonestidade, crítica de si mesmo e outros, falta de amor próprio, falar excessivamente, opiniões fortes, assuntos físicos, dor de garganta, laringite, doenças respiratórias, problemas dentais, ranger os dentes e problemas com a junta temporomandibular. TMJ. Irritações na pele, infecções nos ouvidos, inflamações, hipertiroidismo, pescoço duro, dor nos ombros, gaguejar, desordem de atenção, que é o ADHD, e tudo isso nós conhecemos. E nós poderíamos aliviar até um certo ponto, talvez curar, por causa do chakra, sabendo qual chakra. E sabendo que esse chakra estando assim, e numa condição muito fraca, muito ruim, vai puxar dos outros a energia para poder funcionar. Cardíaco, o coração. O quarto chakra é o ponto de equilíbrio entre os três chakras físicos e os três mais altos. Ele está no meio. Influencia o tórax e representa compaixão, bondade, abnegação e devoção. Cor verde, esmeralda. Problemas principais: assuntos emocionais ou mentais, ressentimento, suspeita, possessão, controlar outras pessoas, dependência, insensitividade emocional, passividade, tristeza, melancolia, problemas cardiovasculares, hipertensão, ataques cardíacos, doenças respiratórias, problemas com as costas, abaixo e acima, artrite. E isso eu uso, e eu acho útil para os passistas, porque nós conversamos com as pessoas. Eu preciso de um passe, por quê? Porque eu não me sinto bem. Por quê? E você vai conseguir achar o chakra que não está funcionando, e é por isso que certas pessoas, que a maioria das pessoas são indicadas para certos passistas. Porque se o meu cardíaco está fraco, eu não posso cuidar de alguém que o cardíaco também está fraco. Então eu não posso ter esses problemas aqui, melancolia, problemas cardiovasculares. Esse plexo solar, o terceiro chakra, é conhecido como o centro do poder. Esta é a área de positividade, intuição e habilidade de internalizar. Controla a digestão e sistemas metabólicos, processa energias e nos dá a coragem que precisamos para superar inércia e apatia. Nos ajuda a afirmar o nosso poder pessoal, seguir nossos instintos, arriscar e tomar decisões. Olha como é importante esse chakra. Porque você conhece uma pessoa, essa pessoa é forte. Nossa, mãe, ela vai, decide e não tem medo, tem coragem de experimentar de tudo. Essa pessoa nunca está depressiva,
é um chakra muito importante, porque se esse chakra está fraco, nós não conseguimos viver bem. E esse chakra é muito usado para alinhar os outros, porque ele é tão forte que se você puser ele contra qualquer pessoa fraca, ele vai ajudar. O Giacomello ele escreveu um livro a respeito de depressão e o tratamento dele para depressivos. Acontece que ele tinha tido depressão por muitos anos. E ele disse que o pessoal do centro, os passistas do centro, vieram na casa dele para dar-lhes passes, para ajudar ele. Normal. Toda vez que eles vinham, ele ficava pior. E ele não entendia por quê. Ele acha que é por isso que ele teve depressão, porque ele tinha que resolver esse problema. E com os estudos dele, ele descobriu que o passista, com esse chakra fortíssimo, ele chega perto de uma pessoa doente e ele estoura a pessoa ou fica pior, porque os chakras não estão alinhados certo. Então ele nos ensinou a dar passes escondendo esse chakra do doente. Então a pessoa estava sentada na sua frente ou na cama e você vira-se para você não inundar os chakras da pessoa que já está muito mal, porque aí esse chakra vai tomar conta e vai afogar tudo então o fluxo da energia vai ser interrompido. Amarelo, dourado é a cor. Problemas principais, assuntos emocionais e mentais, raiva, medo de rejeição, autoimagem pobre, indecisão, ineficácia, compulsividade, apatia, ressentimento, ganância, assuntos digestivos, alergias de comidas, diabetes, úlceras, problemas com o fígado, icterícia, hepatite, pedra na vesícula e desequilíbrio adrenal. Então, já que você é tão forte, e você decide, você manda e desmanda, quando algo acontece, te dá raiva. Então, a raiva pertence a este chakra. Sacro. O segundo chakra é o foco de emoções, sexualidade e criatividade, influencia pelvis e baço, cor laranja. Problemas principais. A pessoa perde contato com os próprios sentimentos. Sensível demais. Ou estoicas. Inabilidade de usar limites com outras pessoas. E limites emocionais para si. Sexualidade evidente, excessivamente apegados a tudo. Frustração, tendência para manipular as pessoas, assuntos físicos, problemas ginecológicos, impotência, frigidez, rim, ou problemas urinários, costas duras, stiff back, dores no baixo, na parte baixa das costas. Nós conhecemos gente que não sabe usar limites para conosco e para com os outros e para com si próprio. Não tem limites, eles fazem o que bem entendem e fica por isso mesmo, porque não aprendem, até aprenderem a corrigir isso. Sensível demais, chora à toa. E são doenças, rins, são coisas que nós conhecemos. O básico, a raiz, é o primeiro chakra e é associado com instintos animalescos básicos de sobrevivência e autopreservação. Comida, abrigo, saúde e segurança. É a base do nosso ser e identidade. Fica situado na base da espinha, relacionado com o princípio de gravidade, conecta-nos aos nossos corpos. Profundamente vermelho. Conecta-nos com os nossos corpos.
porque o espírito começa a preencher todas as células do corpo, de cima para baixo. Quando ele chegar no último, ele está estabelecido na Terra. Até aquele ponto, o espírito não está firme na Terra. E o espírito pode ir embora, a pessoa pode falecer a qualquer hora, enquanto esse chakra básico não estiver preenchido pelo espírito. Então, existem essas mortes de crianças que ninguém sabe por quê, mas é porque alguma coisa aconteceu e esse chakra nunca foi usado, nunca foi ativado. E os problemas, assuntos emocionais, medo, insegurança, vulnerabilidade, aflição, egocentrismo, desconfiança, entorpecimento, ciática, obesidade, anorexia, constipação, hemorroidas, problemas de próstata e varizes. Todos os problemas que se tem quando a gente não está centrado, instalado, o corpo todo está pronto para viver a reencarnação. Agora, são técnicas do passe. Mas esse material me ajudou muito, porque eu fico pensando em tantas vezes que alguém chega para mim e diz: eu não sei o que está errado comigo, eu não consigo pensar direito, eu não sei o que está acontecendo com meu pai, ele não consegue parar de beber, ou então a minha prima sai na rua quase nua e a gente fica todo mundo falando dela. Imagine que o chakra está mal, ela se veste de uma maneira escandalosa e nós estamos dando a moralidade em cima. É porque é sem vergonha. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais olhei. Quantas vezes a gente vê a pessoa usando uma calça justa demais, decote até aqui embaixo, e quem não fala, puxa vida, né? Você não se veste dessa maneira, eu já não penso assim mais. Desde esse material eu nunca pensei mais assim mais. Aí você vai fazer um aconselhamento, você vai equilibrar aquele chakra, de repente a pessoa vira uma freira, vestida toda assim. Mas é verdade, porque eu já testei isso. Não, mas é verdade. E a gente tem que encontrar. No YouTube tem uma porção de exercícios para todos os chakras e para cada um deles. Então, se você tem ou conhece alguém com essas dificuldades, você procura no YouTube e começa a praticar, fazer os exercícios, e as coisas vão melhorar. Eu não pus aqui porque são tantos exercícios e depende da escolha da pessoa. E a maior parte das vezes a pessoa começa e não continua, porque melhorou um pouquinho, já vou embora. Então, por isso eu não escolhi nada, mas eu quando converso com alguém, eu sei o que eu posso sugerir, dependendo do estilo de vida da pessoa. Se é uma pessoa que tem 6 filhos e tem emprego e não vai ter tempo de fazer certos exercícios, é por isso que aí eu escolho. Então, para dar passes, técnica essencialmente concentradora de fluidos. Depende da distância da aplicação, será concentradora de ativante, quando é perto, ou calmante, quando é mais longe. Nós, geralmente, acho que vocês também, quando vocês vão dar passe, a gente sente o fim ou o limite da energia. Então, você sabe se você vai mais perto ou se você fica até aqui. E tudo isso se torna automático com o exercício dos passistas de dar passe o tempo todo. A gente sente a energia da pessoa puxando a tua mão para trás. Então, tem esse limite, porque é o emocional, é o físico ou é o espiritual. Eu chego muito perto, a primeira coisa que eu toco é o físico. Às vezes eu vou cada vez mais perto, é o emocional e depois até
espiritual e assim por diante. A maneira de aplicar é simples. Repousa as mãos sobre o ponto onde se desejar fazer a aplicação fluídica. Sem movimentos. As mãos devem ficar abertas, com os dedos levemente afastados. Os passistas digitais tenderão a deixar dedos arquearem assim, porque digital está aqui na ponta dos dedos. Os palmares se centrarão assim melhor, porque vai usar as palmas da mão em posições para tratar inflamações, infecções e cânceres requerem aplicação de dispersivos. E, não sei se você se lembra que nós comentamos o que é isso. Localizados nos mesmos pontos onde foram feitas as imposições. 2 motivos. Acelerar a absorção dos fluidos pelo foco atendido e evitar que algumas emanações fluídicas desarmonizadoras do foco impregnem as mãos do passista. Por serem concentradoras, as imposições muito prolongadas sobre o coronário podem provocar tontura e dores de cabeça no paciente. Os dispersivos intercalados com as imposições evitam essas sensações. Então, o que nós temos é um mandato que ninguém no centro deve sair, embora para casa, se não se sentir bem. A pessoa tomou um passe e sai dizendo que algo está errado. Não me sinto bem. Quem ouvir isso dentro de um centro não pode deixar essa pessoa embora sem resolver esse problema. Tem que procurar a pessoa que aplicou o passe e dar um outro passe. Mas, de regra, nós não deixamos ninguém ir embora para casa se não estão se sentindo bem. Qualquer tratamento aqui. E a mesma coisa no trabalho mediúnico. A gente tem que resolver o problema, porque, imagine, a pessoa está em pleno distúrbio e a gente deixa a pessoa ir para casa. Porque não tem ninguém 24 horas por dia no centro para você chamar, de repente não tem uma chatline. Então nós temos a obrigação de prestar atenção. Se alguém não se sente bem, nós temos que acudir, nós temos que ajudar. E não deixar. É como deixar uma pessoa bêbada dirigir até em casa. É falta de responsabilidade nossa. Por serem concentrados, aí já passei por isso. Então essa é a imposição. E a pessoa que deu o passe, que causou o problema, é a pessoa que tem que dar o outro passe. Se a pessoa não está mais aí é qualquer uma outra pessoa pode dar o passe, mas tem que ser a mesma pessoa. Essa aqui é uma terapia, é como resolver dores de cabeça. Quem quiser esse material, eu posso dar para vocês lerem. Eu quero. Porque isso é difícil de lembrar. Eu pratiquei isso bastante para me poder dar esse passe de dor de cabeça, porque a coisa mais rápida que tem é esse passo. As barras que nós fizemos hoje também resolvem dor de cabeça, mas esse método aqui é mais fácil. Então eu dou para vocês, aí vocês podem dar uma olhada. Centro humeral é um chakra que é pouco conhecido. Ele fica na nuca. É onde os espíritos conectam com a pessoa. Na mediúnica, só tem 2 lugares onde o espírito pode se acoplar. É na nuca aqui, que é no humeral, e é no estômago. Mas abaixo ou bem no laríngeo? Não, mais é para atrás. É abaixo do laríngeo. E são os únicos 2 lugares. Então, se nós temos que desconectar um espírito
Nós fazemos dispersivos e nos dois lugares. E nós temos o poder de desconectar o espírito, seja qual espírito for, porque você está puxando o plug, você está só tirando ele daí. E o impositivo, você está fazendo ele se conectar um pouco mais forte. Esse chakra não é bem conhecido, mas enfim. Embora pouco falado e quase desconhecido na maioria, um centro vital que consideramos secundário, porque nós temos os 7 primários, esse secundário, tem sido frequentemente utilizado pelos passistas, especialmente em reuniões de desobsessão. Trata-se do centro humeral, que fica localizado às costas, na região entre a nuca e as omoplatas. Esse centro tem influência muito acentuada nos fenômenos de psicofonia ou incorporação. Também tem um papel muito relevante nos passes que usam movimentação de mãos pelas costas, tanto na ativação como na dispersão dos fluidos. Observe-se que imposições sobre essa região em reuniões mediúnicas favorece o processo de psicofonia, enquanto a movimentação com rapidez das mãos sobre o humeral desencadeia um vigoroso restabelecimento da harmonia entre os centros vizinhos, inibindo a incorporação ou provocando o desligamento dos espíritos psicofônicos. So, this is bem útil para nós, bem útil, porque nós temos muitas ocasiões de usar isso. É por isso que quando o espírito fala, não, eu vou ficar aqui, eu não vou embora. Não, você vai embora. Você não vai ficar aqui. Não, eu gosto desse corpo, eu não vou lugar nenhum. Não, você vai, sim. Nós temos jeito de resolver esse problema. Choque anímico. Você lembra disso? Choque anímico. Esse tipo de passe é usado para livrar o assistido de envolvimento espiritual por entidades. Um grupo, no mínimo, vocês veem que isso é da FEASP. A FEASP sempre foi exagerada. Todas as instruções que eles dão, eles precisam de 5, 6, 7 passistas para resolver o problema. E ninguém tem esse tipo de trabalhador 5, 6, 7 para cuidar de um choque anímico. Um grupo no mínimo de 3 passistas, o número ideal é 5, sendo um polarizador em rodízio a fim de que todos participem. Então todo mundo vai ser polarizador. E o passista que aplicará o passe se posiciona no centro do grupo e o assistido à sua frente. O passista faz a captação de fluidos, erguendo os braços com as 2 mãos abertas, buscando envolver-se com fluidos para reforçando os seus, pode agir com mais intensidade. Até te dão quantos minutos seguem. Eu acho que eu vou deixar que vocês dêem uma olhada nisso com mais tempo, porque são passes da FESP. E vocês sabem que aquele manual que eles escreveram, o de passes, eles têm os nomes por cada passe, é meio complicado e precisa de muita gente e funciona. Eles têm passes para resolver problemas alcoólicos das pessoas e drogas. Eles têm especificados para cada uso. E eles têm os seus nomes. É meio complicado a gente lembrar de tudo. Mas o passista deve ficar com os olhos abertos e atento, pois é comum o assistido, influenciado, tentar mover a cabeça e sair do local. Você tem uma pessoa sendo assistida e 5 passistas em volta. Um tem que ficar com os olhos abertos, porque a pessoa sendo assistida move a cabeça e sai do enfoque.
A mão que está imposta na cabeça do assistido deve ficar a uns 4 dedos acima do coronário e a mente deve estar liberando fluidos em abundância. É envolvido, mas vale a pena. Tempo médio, 20 a 30 segundos. Eu nunca tive chance de ficar medindo segundos. Funciona muito bem na FESP, a minha família vai na FESP. Eu tenho um sobrinho que vive lá e eles usam essas coisas. Mas para nós tem que ser um pouco mais simplificados. Nós não temos 5, 6 passistas para tratar uma pessoa. Depressão, eles têm o próprio passe deles, deve ser no mínimo 5 passistas. É o pastor, como eles chamam, eles têm esses nomes para os passes deles. E não sei se vocês estão interessados nisso. Depressão, essa do Jacó Melo, 25 a 30 dispersíveis acima do solar plexus, seguido por imposição por 10 segundos, faz-se 3 vezes nos 3 níveis energéticos do corpo, físico, emocional e espiritual. Esse é o puro magnetismo, que está no livro dele. E esses são os passes que é para quem sofre de alcoolismo, tabagismo. Eles têm todas as preparações. E esse grupo de 6 passistas mínimo, nessa posição, prolongar por 30 segundos. É muito difícil, eu achei muito difícil para seguir. A coisa importante disso aí é nos apresentar ao outro lado dos chakras, porque nós sempre damos os passes assim e esquecemos que nas costas do chakra pode estar fechado. Muitas vezes está fechado. Nós estamos quase no fim. Ok. Passistas instrutores. Ficar de olhos abertos. Isso são instruções para aqueles que vêm na casa. Eu, aliás, tenho isso por escrito, porque eu gosto de dar para as pessoas que são novas na casa, vêm visitar, a gente vê que a pessoa é nova, você dá, olha, a respeito de passes, você vai tomar um passe, aqui está a informação. E o que a gente fala é o seguinte: ficar de olhos abertos ou fechados não é mais importante que ficar em oração, embora olhos fechados facilitem a concentração, mas não precisa estar com o olho fechado. A vontade de rir, chorar, correr, respirar, ofegante, debater-se ou apavorar-se são indícios de envolvimento espiritual. Normalmente, recomenda-se abrir os olhos, respirar o mais natural possível, desconcentrar-se enquanto recebe passes dispersivos. Se nós estamos aqui na casa, uma pessoa nova vem aqui, senta, e de repente alguma coisa está acontecendo com a pessoa. Alguém tem que correr para socorrer. A pessoa se joga no chão, começa a chorar, sinais de que algum espírito está interferindo com a pessoa. E a maneira de tratar isso, para a pessoa poder ir para casa, são as instruções que nós damos. Abre os olhos, não se concentre. Quanto mais você se concentra, mais o espírito fica conectado, mais forte é. Mexe as suas mãos. Qual é o teu nome? Chama a pessoa de volta. Volta para o seu corpo. O corpo é teu. Não abre mão do seu corpo assim. São as coisas que a gente fala com pessoas que de repente foram cometidas de um ataque dessa maneira. Porque a pessoa tem que reagir. E outra vez, nós não podemos deixar essa pessoa sair do centro sem ser socorrida, sem voltar para o normal. Então, é sempre assim. Qual é o seu nome? Onde você está? Levanta, anda, mexe a mão, abre os olhos. Sabe, coisas assim, para a pessoa assumir a individualidade deles. Porque o espírito está acoplado. E depois a gente, claro, os passos para remover o espírito.
Após o passe, a sensação de tontura, mal-estar, deve ser informada à casa para se tomar as providências cabíveis. Normalmente, esse mal-estares são resolvidos com a aplicação de dispersivos, de preferência pelo passista que aplicou o passe. Mudanças muito bruscas, como curas ou agravamento repentino dos males, merecem acompanhamento e análise mais detidos. Se houver essa necessidade, a gente pega o número da pessoa, o nome, etc., e temos que fazer um acompanhamento. Espíritas não dão má notícia para ninguém. Ninguém. Nós não olhamos para alguém e falamos assim, tem um monstro assim perto de você. Aí, você não fala isso, que seja verdade, mas você não fala, tem um espírito horrível te seguindo por todo lado. Nós não damos má notícia. O que está acontecendo comigo? Eu não entendo. Nós temos a capacidade de te ajudar. E nós vamos te explicar mais tarde o que está acontecendo. Por enquanto, você faz assim, 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 assim. Toma água frutificada, caminha um pouco por aí, resolve o problema. Pega o nome da pessoa, chama mais tarde, ou pede para a pessoa chamar um de nós para esclarecer a situação. Nós não damos má notícia. Se a gente escutar alguém falar, ai, Deus me livre, tinha um negócio com você do tamanho de não sei o quê, a gente escuta isso de vez em quando, né? Mas não é a maneira espírita de cuidar das pessoas. Que o paciente aprenda a agradecer a Deus e aos bons espíritos pelos benefícios recebidos e não aos passistas que foram meros instrumentos em benefício de todos. Isso é um problema, porque a primeira linha de fogo são passistas e médiuns numa casa. São os primeiros atacados. E se a gente permite que eles tenham um ego um tamanho de não sei o quê, eles vão ser alvo. Se eu sou passista e eu estou acreditando na pessoa que vem me dar um abraço e diz: o seu passe é maravilhoso e eu me sinto tão bem, é só você que me dá passe assim bom, é perigoso para mim. Porque alguns desses, eu vou sair por aí, eu sou a rainha da casca, como é que fala? Cocada. Da cocada. Da casca também. Da casca também. Porque eu começo a achar que, puxa vida, o pessoal está falando que eu dou um passe assim, você pode ser forte, etc., mas em tempo você começa a achar que é o ataque. Passistas e médiuns, os primeiros a ser atacados, porque é onde os benefícios da doutrina estão, com os médiuns e os passistas. Quem que vai atacar um palestrante? Que perigo o palestrante tem? Com as fraquezas, sabe? Você dá umas ideias assim diferentes, mas os obsessores atacam direto, atacam mesmo, passistas e médiuns. E nós temos que nos proteger. Então, elogios demasiado não pode. Não pode deixar aplaudindo. Tem pessoa que vem, corre na frente de todo mundo para vir pedir para tomar um passe com você. Não deixa. Porque isso você está ativando os obsessores. Eles olham assim, essa vai ser o nosso alvo. Vamos ver se ela ele tem força para poder aguentar todos esses elogios. E eles vão te provar. E quem quer lidar com isso? Então é bom não falar em nada. Eu digo, que isso, você pode tomar mais qualquer pessoa. Afinal, os mentores que estão aqui, eles que fazem o trabalho. É uma pergunta. Se uma pessoa, você disse no primeiro que uma pessoa que toma remédio controlado, ela não pode aplicar passe, né? Remédio para depressão, para ansiedade. Se uma pessoa já faz isso, por exemplo, eu já dou passe e não sei disso. E eu fico sabendo o que eu tenho que fazer. A culpa é minha. Se a pessoa continua dando passe,
Não, você tem responsabilidade, como diz o nosso Evangelho, de acordo com a sua intenção. Se você não estiver qualificada e você vai dar passe, os mentores vão te anular. Eles não vão te dar passe, não vão deixar você dar passe. Você acha que deu passe, mas você não vai dar passe. Porque eles vão anular as suas energias. Até você aprender que você não devia estar dando passe. Então a pessoa não vai sofrer nada. E nem você, porque você não tinha intenção de fazer isso. E eles entendem isso. Ok? Aí. O passista ele tem que ter uma consciência muito séria a respeito do trabalho que ele está desempenhando. É por isso que eu digo, é uma responsabilidade séria, exige sacrifício, e a parte que me incomoda mais é o fato de que são os que vão ser atacados. Então a pessoa que está me dizendo, imagina que eu não tenho que estudar nada, ou eu posso fazer assim, assim, agora. Eu fico preocupada porque eu sei que essa pessoa vai ser atacada. Eu já vi uma quantidade de vezes só pelo bravado, que eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo outro, porque não, eu sei o que eu estou fazendo. Só você falar assim, você já se torna alvo. Eles já vamos ver. Então nós vamos ver se você na realidade tem essa força, esse caráter. E você vai convidar ataque. Então é bom ser humilde, mesmo que você não seja humilde, semente. Porque eles estão te escutando. Quantas vezes, sabe, vocês conhecem Joselma? Coelho? Joselma falou para mim, Elsa, é bom você calar a boca, porque você fica convidando os ataques. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você fala que você não tem medo. Você fala que você sabe como fazer assim, como se já me escutaram falar. Eu sei remover o espírito. Mas eu expliquei para ela, o contrário é perigoso. Você quer que eu diga que eu estou com medo de um obsessor? Você quer que eu fale alto que eu estou com medo de ser atacada? Aí é que eles vão aproveitar. Pelo menos eles têm que saber que eu estudei e que não vai ser tão fácil assim. Mas nós duas estamos assim, ainda conversando a respeito desse assunto. Fica caladinha, porque se você falar, aí eles vão se sentir encorajados. Aí é um desafio. Mas não é assim. Eu não posso agir como eu estou morrendo de medo de falar. Um obsessor é uma pessoa que está mal direcionada. Eu não fico com medo. Se eu falar que eu estou com medo, aí é que eu perco tudo. É a minha opinião pessoal. É como eu trabalho. Mas ela falou, você fica calada um pouco mais. Você convida. Eu fui na casa da minha sobrinha e ela tem uma varanda. E eu estava entrando assim, ela falou, tia, tem um espírito aqui, que ela é médium, tem um espírito aqui numa cadeira de balança. Ele não vai embora, ele é má energia, aquilo outro. Aí eu pensei bem, eu passei pela cadeira e falei com o espírito. Eu falei para ele, não, vem comigo, eu vou ajudar você. Pensando, eu vou para o centro, eu sei que ele escutou, não demorou 2 semanas, na mediúnica, o espírito me chamou. Você sabe, você vai ter que mudar da sua casa. Eu falei, por quê? Eu não gosto de morar lá. Eu falei, então não mora lá. Ele falou, você me convidou. Aí eu fui para a sua casa. Eu queria que você viesse para o centro comigo. Não, a tua casa é um inferno, é igual a rodovia. Só tem essa molecagem que eles correm por todo lado, entra a qualquer hora. Porque eu tenho netos 20, 27, 22, e a vida deles é desregrada. E ele reclamou da minha casa. Disse, é bom você mudar. Eu não gosto da sua casa. Então, por isso que a gente não pode ter medo, gente. É só gente sem corpo.
Ok. Recomendações gerais. Recomenda-se às grávidas que evitem aplicar passes magnéticos. Menstruação em condições normais, a mulher menstruada não sofre de restrições na aplicação do passe. Idosos, se o idoso já aplica passes, há certo tempo não seria a idade que o impediria. Para aqueles que até a terceira idade nunca deram passes, a doação de fluidos convém não se iniciar. Crianças e adolescentes, não é recomendável às crianças e adolescentes a prática de doação fluídica regular, já que elas ainda estão assumindo cargas fluídicas perispirituais e para a sua própria instrução. Impedimentos diversos, além dos já considerados, problemas nas faculdades mentais, severas, desarmonias psicológicas, doenças infecto-contagiosas, insuficiências vitais, estados obsessivos e fadiga fluídica são causas impeditivas para que os seus portadores atuem como passistas. É isso. Então, é mais informação para nós. O negócio dos chakras é importante, eu uso. Toda vez que alguém fala comigo que está com um problema qualquer, a primeira coisa que eu desconfio é o chakra. Eu não desconfio no espírito, um obsessor. Não, eu vou nessa dos chakras, porque se eu posso equilibrar os chakras, bem rapidinho o conserto. Poderia fazer uma pergunta, por favor? Dá-se uma palhinha bem pequenininha para nós, que fala se tão pouco, é um chakra tão importante, o chakra humeral. Você pode fazer uma... desculpa, não. Você vê quando você chega atrasado? Fala pro trânsito. No trânsito você coopera, mas... Obrigado. Depois você fala para mim. Não, humeral, eu vou dar o material para vocês. Não é... Obrigado. De qualquer forma, obrigado. Elza, eu tenho, quando eu estava fazendo o tratamento, eu sentia que esse chakra do plexo solar, esse aqui bem perto do umbigo, né? Senti tipo uma lipoaspiração assim, puxando para dentro, assim. Aí depois eu cheguei em casa, eu fui ler sobre isso, tem quase todos os sintomas, quiçá todos. Mas por que sente essa, quando está fazendo o tratamento, sente essa... Que tratamento foi? Eu fiz esse tratamento aí. O tratamento. É porque você viu como é importante esse chakra, é que vem a vitalidade, vem a coragem, vem tanta coisa importante nesses chakras, que quando você faz o tratamento, eles vão tentar rejuvenescer esse chakra. Mas é só com passista que isso acontece, com outros passistas, quando eu faço, não sai, só sei com coxa assim. Você tem percepção. O caso é que acontece com muita gente que nem percebe. Quando você chega naquela sala, nós não sabemos o que está errado com a pessoa, por que está lá. Porque você chega e você não descreve o problema para ninguém. Os mentores sabem exatamente o que está errado. E eles fazem o plano e eles arrumam o passista certo e eles fazem um plano de tratamento. Por isso que se pede para a pessoa voltar mais do que uma vez. Porque eles fazem um plano de tratamento e cada passo eles começam a exercer outros cuidados com a pessoa. Elza, uma perguntinha. Como é que a pessoa dá um passe nela mesma? Pode? Pode. Eu não dou em mim mesma, mas pode. Muita gente faz isso. Os mesmos gestos, quando você dá passe em alguém, você faz assim, vira a mão assim e dá em você. Eu fico com essa impressão que eu estou parecendo uma boba. Mas dispersivo. Eu sou livre, a minha família não me deixa sair de casa mais. Você é mais independente, né? Mas pode e funciona, eu já ouvi falar que funciona, mas eu não faço em mim, não. Você está falando com os espíritos demais. Você tem que sair do centro. Eles dizem que médiums são todos doidos, né? Sim.
Eu não sou bem médium ostensiva, mas eu tô no campo. Então a turma vai falar, você tem que sair dessa mediunidade para esse trabalho mediúnico. Enfim, pode ser... eu falo com você daqui a pouco, não sei se eu te dou... pode ser chato para algumas pessoas escutar isso, não é tão excitante assim, mas quando você vê uma pessoa sofrendo com algo e você conecta com um chakra, meu Deus, é uma bênção que você pode usar imediatamente. E para isso você tem que procurar, mas todas aquelas coisas que eu listei como problemas que o chakra desalinhado te entrega, nós conhecemos não sei quantas pessoas com aqueles problemas. Então não falta pacientes para a gente exercitar isso. E funciona, porque eu já tentei. É tanto que tem muita coisa que eu digo, não, nós vamos resolver isso fácil, você vai ver, porque você sabe que vai funcionar. E vocês veem a conexão, você acha que os chakras, quantas vezes você escutou falar de chakras e você nunca conectou com a personalidade, com a tendência para certa doença, até gaguejar. Você conhece alguém que gagueja demais? Vai alinhar os chakras dele ou dela. Às 6h30 tem alguém que vai... Não tem às 7 horas? Não tem? Tem, palestra. Então eu vou embora. Não bate palma não. Olha o meu ego que vocês já estão pondo em perigo. A gente vai fazer a nossa corrente. Quem quer fazer? A nossa corrente de oração.